Curte, comente e compartilhe. A Bíblia diz aqui no Salmo 150, o Salmo diz assim, todo ser, Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. A palavra louvor significa elogiar. Elogiar quem? Glorificar. Glorificar quem? A Jesus. Quando você tem um culto numa igreja, o culto significa homenagear, elogiar, glorificar quem? Uma divindade. Quem é a divindade? Jesus Cristo de Nazaré. Quando tem um culto, o culto é para glorificação do nosso Deus. O culto é para glorificação do nosso Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz em Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor, glorifique, aponte ao Salvador. Infelizmente, hoje, os cultos hoje, nas igrejas, não estou falando de igreja neopentecostal não, que essas aí já estão perdidas, estão jogadas para o mundo afora, essas aí já é corrompidas, né? Tem uma igreja, eu estou falando de igreja reformada, igreja assembleia, wesleyana, igreja metodista, presbiteriana, você entendeu? Igrejas que se dizem que são santas, igrejas que se dizem que são bíblicas e não vivem a palavra verdadeiramente. Prega a palavra, mas não vive a palavra. E onde tem muitas mentiras e muitos enganos, infelizmente. A ceia do Senhor é uma festa, é para a gente lembrar da morte de Jesus, né? E infelizmente hoje o louvor, a glorificação não tem sido para Cristo verdadeiramente, infelizmente. E um exemplo que eu vou dar para vocês de um culto egocêntrico, um culto mentiroso para Cristo, como Jesus fala lá em Mateus. Lá em Mateus fala que eles me honram com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Infelizmente, essa é a verdade, né? E os cultos hoje têm sido egocêntricos, né? Cultos para homem. Infelizmente, o culto não tem sido para o Senhor, né? E as pessoas têm cada vez morrendo, né? Porque lhe falta conhecimento. As pessoas têm pensado que têm adorado a Deus, indo na direção do pastor, indo na direção da igreja, do louvor, e não tem sido isso, porque as pessoas não têm conhecimento. Até um culto você tem que prestar atenção se ele é cristocêntrico ou se ele é egocêntrico. Teve um culto na igreja presbiteriana agora domingo, um culto de ceia, né? Que ia ter a ceia, só que infelizmente não foi um culto, né? Foi um culto egocêntrico, né? Um culto para homens, infelizmente. Se você quiser assistir, eu vou deixar no like e vou deixar nos comentários o canal e você vai assistir esse culto para você ver um exemplo de um culto egocêntrico, um culto para homem, infelizmente, né? Que o culto é adoração a Deus. E a nossa igreja presbiteriana aqui do Lapão fez um culto totalmente voltado para o homem, infelizmente, começando com, né, com as coisas que não é errada. Você apresentar alguém para o aniversário, você apresentar algo da igreja, assim, não é errado, mas tem que ter o lugar, o momento e a hora certa de sermos sábios e inteligentes, de conversarmos nessas coisas. Teve o dia da mulher do pastor, é uma bobagem, uma bestagem, que besteira desse povo, né? Uma carnalidade. Teve também o dia do teólogo, até o pastor, né, Bira, falou que somos preparados para não falar heresia. Quem mais fala heresia do que ele? Quem mais fala conversa fiada do que esse pastor? Infelizmente, já começa uma heresia, uma mentira que eu vou falar para vocês, que esses teólogos falam. O dízimo mentiroso, que é manipulado por um Supremo Concílio e engana as pessoas. Já começa por aí, a heresia, a mentira para as pessoas. Dia do teólogo, dia não sei de quê. Olha só o culto egocêntrico, culto para homem. E fora a apresentação da escola, né? Rapaz, não tem nada a ver com culto. O culto é somente para Cristo.
Não existe culto para colocar homens, homenagear homem. O protagonista é o homem. Infelizmente, isso tem acontecido nessas igrejas. Não é só na presbiteriana. É em várias igrejas onde o homem é o centro e Jesus não é o centro, infelizmente. É muito difícil. Hoje está difícil de congregar. Você quer congregar numa igreja, mas hoje a igreja está te matando. Essas lideranças da igreja podre, fraca, sem a direção de Deus, tem se enfraquecido cada vez mais. Infelizmente, não é só esse culto de exemplo. Posso deixar no like lá o link do culto para você ver. O culto totalmente egocêntrico para homem. Nada a ver com Jesus. Você entendeu? Um pedacinho de Jesus aqui, um pedacinho de Cristo lá. Você entendeu? Mais para o homem. Os protagonistas, né, que é o homem. Né? Infelizmente, hoje tem acontecido. E a Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E as pessoas não têm louvado, né, ao Senhor. As pessoas não têm louvado o Senhor verdadeiramente. É como um exemplo do culto de domingo, na ceia. Foi um vexame, foi para o homem egocêntrico. Infelizmente, essa é a verdade. E as pessoas não gostam de ser confrontadas. Eu sou cristocêntrico. Onde não tem cristocêntrico, meu irmão, eu já tenho a manifestação. Deus vai te mostrando, ó, olha só o que está acontecendo. Eles são cegos, eles não vê. Ou eles são cegos ou se faz de cego, né? Porque um culto daquele, meu irmão, para dizer que foi para Jesus, misericórdia. Culto totalmente voltado para o homem. Com a ceia, com os rituais, né, do culto, totalmente equivocado. Não é só na igreja presbiteriana, não, em várias igrejas. Igreja que se diz reformada. Diz que é a igreja que salva, a igreja que tem a palavra. Infelizmente, é o que eu falo para vocês ficarem de alerta. Abra o olho, vai na Bíblia, vai ler, vai orar, vai pedir discernimento a Deus, vai pedir sabedoria a Deus. O culto egocêntrico, olha só o que é um culto egocêntrico. E fora as outras coisas, meu irmão, que eu não quis falar para vocês, na barbaridade. O culto deve ser para Cristo, o culto deve ser apontado para o Salvador, o culto deve ser para Jesus.